Então, pessoal, bom dia novamente. Bem-vindos à nossa aula de lições de fenômenos mecânicos. A gente vai estudar hoje o capítulo 9 do livro do Halliday. A gente vai falar sobre centro de massa e momento linear. Esse assunto ele vai ser apresentado nas próximas 2 semanas. Então, hoje nós vamos até uma parte do capítulo e depois, na outra quarta, a gente finaliza o assunto. Eu informo que esse é o nosso capítulo final da nossa disciplina, uma vez que a gente encerra até aqui. Então, o nosso NAP 2 vai ser o assunto do capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9 do livro Halliday. Tá? Vai ser energia cinética e trabalho, energia potencial e conservação de energia, e centro de massa e momento linear. Na aula de hoje, a minha pretensão é chegar até a seção 9.5, que é de conservação do momento linear, onde aqui nessa apresentação eu já separei alguns exercícios para a gente discutir ao longo da aula. Tá? Essa aula, como todas as demais, eu sempre informo, ela está sendo gravada. Assim que terminar, eu vou disponibilizar para vocês no YouTube e posteriormente o link no Siga. Então vamos lá, vamos começar? Bem, a gente vem ao longo do semestre estudando Física 1 e apresentando sempre o caso de partículas pontuais. Então, a gente nunca leva em consideração o tamanho do objeto e a sua forma, né? A gente sempre o considera como um ponto material. Então, toda vez que a gente vai fazer um diagrama de forças, não importa qual é o objeto, o que a gente faz é desenhar o nosso diagraminha de força, né, normalmente, e no centro do nosso diagrama de forças, a gente desenha um objeto como se ele fosse uma partícula pontual, onde a gente fala que ele tem uma certa massa m, e aí a gente começa a desenhar as forças que agem sobre ele. A gente coloca a força peso, a gente coloca também a força normal, a gente pode colocar, sei lá, uma força F que atua sobre ele nessa direção, ou uma força de atrito, mas a gente nunca se preocupa, né, com as formas desse objeto. E por que isso? Porque a gente simplifica, né? E quando a gente está simplificando, na verdade, o que a gente está estudando é todas as forças que atuam sobre esse objeto em um ponto geométrico dele que a gente chama de centro de massa. O centro de massa nada mais é do que um ponto geométrico físico, né, assim, do ponto de vista físico, em que você pode esquecer todas as formas e dimensão do objeto e trabalhar como se toda a física acontecesse naquele ponto. Por quê? Porque as demais partes do corpo elas vão se movimentar de acordo, né, em relação a esse centro de massa. Então, o que importa para a gente é o movimento de centro de massa. Então, esse ponto que a gente sempre desenha aqui é ele que a gente chama de centro de massa. Mas não só isso, também a gente vai aprender uma outra grandeza física, que é chamado de momento linear ou quantidade de movimento. É uma outra maneira de você, de novo, estudar os movimentos dos corpos, né? Levando em consideração as forças que atuam sobre ele, e a gente vai ver que, de certa forma, o momento linear e as leis de Newton elas se conversam e se encaixam. Inclusive, a gente vai reescrever a segunda lei de Newton, né? A força igual a ma, de uma forma mais completa, onde a gente vai associar essa força resultante ao momento linear. Mas na hora certa isso vai aparecer para a gente. Então estou dando só um panorama geral para que vocês possam compreender o que vem aí pela frente para a gente. Alguma pergunta? Posso continuar, pessoal? Vamos lá. Bem, então, o que vem a ser o centro de massa, né? Aqui eu tomei a liberdade de desenhar um objeto genérico qualquer de dimensões e massas aparentes, né? Você vê que ele é um objeto grande com uma certa dimensão, uma certa massa. E propositalmente eu fiz o desenho de um ponto com as iniciais CM de centro de massa para indicar que esse é o nosso centro de massa. Ele não necessariamente ele é o centro geométrico do objeto, tá? Esse ponto, esse centro de massa, pessoal, ele pode estar aqui, ele pode estar desenhado para cá. Tudo isso vai depender de como a massa e a forma do objeto é distribuído. Então,
Eu coloquei aqui no centro proposital mesmo, só para que vocês possam entender. E aí, como que a gente encontra esse centro de massa? Então, mas antes, como já é de praxe, vamos ver quais são os objetivos que a gente espera alcançar aqui dentro, né, nesse assunto a ser apresentado. Então, eu destaquei aqui três pontos, né, que são os seguintes. Quando a gente falar de centro de massa, se a gente tiver um conjunto de partículas pontuais, tá? Massas pontuais, e conhecendo a posição de cada uma dessas massas pontuais em um certo eixo coordenado ou um plano, a gente vai saber como determinar a posição do centro de massa desse conjunto de partículas. O outro objetivo que a gente espera alcançar é o seguinte: a gente saiba também como determinar a posição do centro de massa usando princípios de simetria. Então a gente vai ver que para objetos simétricos a gente consegue, usando argumentos geométricos, né, a gente pode também achar o centro de massa. Mas isso não quer dizer que a gente não saiba calcular usando a expressão geral, vai dar para usar. E para o caso de um objeto com 2 dimensões ou 3 dimensões, tá? Em que a massa ela tem uma distribuição homogênea, ou seja, ela é distribuída de maneira uniforme ao longo do volume desse objeto ou da área, a gente saiba determinar a posição do centro de massa, né? Como? Primeiro, dividindo mentalmente ele em figuras geométricas simples, para facilitar a nossa visualização, e substituindo cada uma dessas figuras por partículas e, finalmente, calculando o centro de massa delas. Mas isso a gente vai aprender daqui a pouquinho, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que vem a ser o centro de massa, tá, pessoal? Bem, quando a gente estuda o movimento de objetos de modo geral, como eu já fiz a explicação logo no início, a gente nunca considera a forma total dele, né? Pelo menos até agora nas nossas aulas, onde a gente sempre converte como sendo um único ponto que a gente fala uma massa pontual de massa m. Por que a gente faz isso? Porque o movimento de objetos, eles podem, quando você leva a sua extensão e a sua forma completa como um todo, eles podem ser um movimento extremamente complicado, como, por exemplo, um taco de beisebol nessa figura sendo arremessado. Esse taco de beisebol ele vai ter tanto o movimento de translação quanto de rotação em torno de um ponto. E esse ponto, que aqui eu estou indicando pela cor vermelha, é justamente o que a gente chama do centro de massa. Tá? Então veja que todo o movimento complicado desse bastão, ele essencialmente pode ser simplificado analisando única e exclusivamente o movimento do centro de massa. Então vejam que no caso desse bastão, o centro de massa dele descreve exatamente uma parábola, como se todo esse movimento fosse substituído por um lançamento de projétil. Então eu posso estudar a física associada ao movimento desse bastão como se fosse um lançamento de objeto. Eu esqueço a forma do taco e só quero me preocupar com o movimento do centro de massa. E os demais pontos do taco? O que eles fazem? Todos os outros pontos do taco, eles vão se movimentar e girar em torno deste ponto, centro de massa. Então, qual é a definição física do centro de massa para que a gente possa entender? O centro de massa de uma partícula, de partículas, é o ponto que se move como, primeiro, se todas as massas do sistema estivessem concentradas nesse ponto. Isso é o que explica o motivo de até agora a gente converter todos os probleminhas de física para aquele diagrama de forças com uma massa pontual. E 2, todas as forças externas estivessem sendo aplicadas nesse ponto. Então aqui, o que a gente está querendo dizer? Né? Deixa eu desenhar. Digamos que eu tenho um caixote e sobre esse caixote eu aplico uma força F. Aí você podia dizer assim, professor, mas essa força F, ela está sendo aplicada... Deixa eu pegar aqui de novo. Então
Então você podia dizer assim, professor, mas essa força está sendo aplicada aqui, ou está sendo aplicada aqui na parte de cima. Onde é que está sendo aplicada? Na verdade, o que a gente faz é simplificar, dizendo que essa força F, na verdade, é como se ela estivesse sendo aplicada no centro de massa do nosso caixote. Então eu só converto ele para isso. Por quê? Porque assim eu não preciso me preocupar com as dimensões do objeto em si. Então aqui eu tenho a força F aplicada, eu tenho a força peso, eu tenho a força normal, eu posso ter uma força de atrito. Então sempre todas as forças aplicadas são aplicadas no centro de massa do objeto. Tudo bem? Alguma dúvida? Posso continuar, né? Então, e no caso de duas partículas que são separadas por uma distância d, onde a gente coloca uma na origem, o que isso significa? Vamos imaginar que nós temos um sistema de coordenadas. Então vamos imaginar que nós temos uma partícula aqui e nós temos uma outra partícula aqui. E elas estão separadas justamente por uma distância d. Onde vocês acham que vai estar o centro de massa? Supondo que as duas, vamos pôr aqui, ó, M1, M2. Bem, se a massa dos dois objetos forem iguais, imagina que como se tivesse uma haste ligando elas aqui. Vamos desconsiderar a massa da haste. Tem alguma coisa segurando. Dá para imaginar que o centro de massa dele seria exatamente aonde? No meio, né? Se eu pudesse equilibrar esse objeto, eu vou poder colocar o meu dedo exatamente no centro dessa barra e vou poder equilibrar esse sistema de dois objetos. Agora, se essa massa M2 for muito maior, né, se esse objeto M2 for uma massa muito maior, vamos desenhar ele aqui assim, uma massa bem grandona, esse centro de massa ele tende a se deslocar para ficar mais próximo do objeto de massa maior. Todo mundo consegue perceber isso? Se eu aumento a massa, eu vejo que o centro de massa ele desloca um pouquinho. O mesmo aconteceria para o outro lado. E como que a gente pode calcular esse centro de massa? Bem, para esse caso, se eu escolho uma partícula exatamente na origem, o centro de massa ele vai ser dado por essa expressão aqui, tá? Então veja que a coordenada, então isso aqui é a coordenada do centro de massa vai ser a massa do objeto 2 dividido pela massa do objeto 1 mais a massa do objeto 2 vezes a distância, tá bom? Agora, se eu fizer este mesmo problema, agora se a gente refizer esse mesmo problema, mas os nossos dois objetos não estiverem na origem, então digamos que estão aqui, ó, o M1 e o M2. Então veja que o objeto M1 tem uma coordenada x1 e o objeto M2 tem uma coordenada x2. Então, opa, coloquei errado. M1, M2. Então, se os objetos, se a origem agora não é a localização de um deles, veja que a expressão do centro de massa agora ele muda, né? Ele fica aparecendo como sendo M. Opa, ficou muito escuro, deixa eu. Então vejam agora que a coordenada do centro de massa ela vai ser calculada como uma espécie de média ponderada, onde os pesos são exatamente as massas dos objetos. Tá vendo? Então eu tenho massa 1, posição 1, mais massa 2, posição 2, dividido pela soma das massas. Se vocês já fizeram o curso de estatística, mesmo no ensino médio, vocês vão lembrar que isso não deixa de ser uma média ponderada. Tá bom? Agora, algumas coisas são importantes a gente destacar para que fique bem claro para todo mundo o seguinte, tá? A posição do centro de massa, ela não depende do sistema de coordenadas escolhido. Isso quer dizer que eu posso adotar sistema de coordenadas diferentes que eu vou localizar o centro de massa da mesma forma. E outra, o centro de massa é uma propriedade do conjunto de partículas e não das coordenadas. Isso é importante. Então, o centro de massa ele vai depender apenas, ele é uma característica do objeto que você está estudando.
Se você utilizar sistemas de coordenadas distintos, você vai encontrar o mesmo centro de massa, tá bom? Então aqui é só as duas figuras que eu acabei desenhando lá em cima, mas usando, tá, são as próprias figuras do livro. Veja que nessa primeira, o centro de massa de um sistema de duas partículas, onde uma delas está exatamente na origem, e aqui a gente tem o centro de massa sendo localizado para um sistema em que as partículas estão fora da origem. Ficou claro, pessoal? Posso continuar? Então, nesse primeiro caso, o x de centro de massa ele é m2 vezes a distância dividido por m1 mais m2, enquanto que nesse outro lado, o x de centro de massa é m1x1 mais m2x2 dividido pela soma de massas. Tá? Isso é o que a gente chama de um caso de sistema discreto. Agora, e se meu sistema tivesse várias partículas, né? Se aqui nessa minha figura eu começasse a colocar mais objetos, M1, M2, M3, M4, até, sei lá, infinitas, como que a gente pode generalizar? Então, no caso de partículas, de muitas partículas, a gente pode generalizar a equação da coordenada do centro de massa e escrever ela dessa forma. Então, veja que isso aqui nada mais é do que uma média ponderada, onde os pesos são dados pela soma das massas. E aqui a gente pode perceber que o centro de massa ele sempre vai estar ele tende a estar próximo daquele objeto de maior massa, né? Porque ele vai ter como se tivesse um maior peso. Agora, e se nós estivéssemos falando de um sistema tridimensional, né? Como que a gente pode calcular o centro de massa? Nesse caso, lembrando que as figuras que eu mostrei para vocês é o caso unidimensional, as coordenadas y dela todas são zero, porque os objetos estão desenhados exatamente sobre o eixo x, mas num caso mais geral, a gente podia ter um sistema tridimensional, então deixa eu tentar desenhar aqui só para a gente visualizar. Então, a gente teria um eixo. Então, vamos desenhar objeto. Vamos colocar um sistema de várias massas. Então, cada um deles, ora, teria uma massa M1, M2, M3, M4, M5, M6. Então, veja que para cada um desses objetos que eu desenhei, cada um deles vai ter um ponto, uma coordenada x, y e z. E o centro de massa, consequentemente, também vai ter coordenadas x, y e z, denominadas x do centro de massa, y do centro de massa e z do centro de massa, que poderão ser calculadas separadamente para cada um dos eixos através desse conjunto de equações que aparece aqui na equação 9.5. Então veja que a coordenada x do centro de massa é a média ponderada da distribuição de objetos com relação ao eixo x. Então é massa, posição no eixo x dividido pela soma das massas. O mesmo para o y, o mesmo para o z. Tá? Ou, se a gente quiser usar uma notação vetorial, a gente pode escrever que o vetor posição que localiza o centro de massa é igual a 1 sobre esse mzão é a massa total do sistema, é a soma de todas as massas, né? Vezes essa somatória aqui, que é a massa 1 vezes a posição 1 dele. Massa 2 vezes posição 2. Então, isso para um sistema discreto, que é o que a gente está vendo aqui em cima. Agora, quando a gente considera um conjunto infinito de partículas, você sai do sistema discreto e entra para o que nós chamamos na física de sistema contínuo. Então, você tem literalmente um objeto sólido de 2 ou 3 dimensões. E nesse caso, a gente transforma esse somatório que aparece na equação 9.8 em uma soma de infinitas partículas, de tal forma que a gente converte esse somatório simplesmente para uma integral. Opa, ficou muito escuro. A gente converte
para uma integral. Tá bom? E aí a gente pode calcular separadamente o centro de massa usando as expressões das coordenadas do centro de massa dadas pela equação 9.9, onde o x de centro de massa é 1 sobre m, lembrando que esse mzão é a massa total do sistema, e aqui esse dm é a distribuição de massa. Normalmente, eu vou pegar um outro aqui para vocês entenderem, é quando você escreve quando você tem objetos em que a massa dele é uma função da posição, tá? Então você teria uma massa que seria uma função da posição. Então, dependendo de onde eu estou olhando, eu vou ter uma quantidade de matéria associada àquele ponto. Mas isso já é um caso um pouco mais para frente, mas a gente pode resolver alguns exemplos depois, eu faço um vídeo resolvendo para vocês entenderem. Porque nesse ponto, quando a gente resolve utilizando isso aqui, a gente está considerando, primeiro, o caso de objetos maciços, né, corpos sólidos, e a gente tem que ter um conhecimento prévio também de processos de integração. Nesse caso, o que a gente faz, para a gente resolver esse problema e reescrever essas integrais em algo que a gente saiba resolver, a gente considera objetos com massa específica uniforme. O que significa o que vem significar esse termo uniforme aqui em cima? Significa que a densidade ela é constante. E o que significa isso? Permite que eu diga que a densidade para o objeto como um todo ela é igual para uma parte infinitesimal desse objeto. E aí eu vou poder reescrever aquele elemento de massa que aparece como sendo um ρ dV, onde esse ρ, o que é esse ρ? É a densidade e aqui é o elemento de volume ou área ou comprimento, tá? Isso permite que eu reescreva as equações das coordenadas do centro de massa de modo que eu saiba calcular. Porque esse dV ele pode ser um dx ou um dx dy ou um dx dy dz. Dependendo se a gente estiver em uma dimensão, duas dimensões ou três dimensões, tá? Aqui no curso de Física 1, normalmente a gente considera só o caso unidimensional. No curso de Cálculo 2, que é quando a gente aprende integrais múltiplas, a gente revê o cálculo de centro de massa, especialmente porque eu que ministro a disciplina, então a gente revê o cálculo de centro de massa para os casos de duas e três dimensões. Então, reforçando, aqui a gente vai considerar apenas casos unidimensionais. E o interessante é que a gente pode dispensar uma ou até mais de uma das integrais das equações 9.11 quando a gente leva em consideração a simetria do corpo. Então, apesar de ser um disco, ou um quadrado, ou um retângulo, ou um triângulo, né, maciço, dependendo da forma do objeto, a gente resolve uma dessas integrais sem fazer conta, porque a gente vai sempre considerar a simetria. Então, importantes informações, né? O centro de massa ele é um ponto sempre de um ponto de simetria. O que isso acontece? Isso se ele existir. Quer dizer que quando você tem um objeto e desenha o centro de massa, você consegue olhar para um lado e para o outro e vocês vão ver que eles são iguais, tá? Ele está na reta ou no plano de simetria. Então, ele sempre está em uma reta ou no plano de simetria. Isso se houver simetria no objeto. E isso é uma coisa interessante, ele não precisa necessariamente estar localizado no objeto. Por isso que eu disse que ele não é um ponto físico real, tá? Então, se você imaginar um donuts, vou tentar desenhar ele aqui. Se a gente tentar desenhar um donuts,
a gente vê que o centro de massa dele ele está localizado fora desse objeto. Então, se eu fizesse um eixo aqui, deixa eu desenhar um eixo. No caso do Donuts, o ponto de simetria dele é exatamente aqui no centro. Veja que quando eu traço as retas, eu separo em 4 partes iguais, mas o centro de massa dele não necessariamente está dentro dele. É a origem, tudo bem? Então, se houver simetria, o centro de massa não necessariamente está no objeto. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente estar resolvendo. Tá? Esse é o exemplo resolvido do livro, é o exemplo 9.1. Todos vocês conseguem visualizar aí? Sim, senhor, professor. Beleza. Ele fala basicamente o seguinte, deixa eu pegar o enunciado aqui para vocês. Eu fiz só um resumo, mas deixa eu colocar aqui o enunciado para ler. Nem vou colocar na tela, vou aproveitar que eu estou com o livro aqui na mão, para ser mais prático. Então ele fala basicamente o seguinte, pessoal. Ele fala o seguinte, 3 partículas de massa M1 de 1,2 kg, 2,5 kg e 3,4 kg formam um triângulo equilátero de lado A de 140 centímetros. Qual é a localização do centro de massa desse sistema? O que a gente precisa saber? A gente quer localizar o centro de massa desse objeto. Veja, a gente já sabe, e aí eu vou desenhar aqui de cor um amarelo bem clarinho, um triângulo equilátero. Opa! Então, o triângulo equilátero é aquele que tem todos os seus lados iguais. Então, vamos tentar calcular o seu centro de massa, tá bom? Então, veja que para calcular o centro de massa desse objeto, a gente tem que usar aquela solução e a gente precisa encontrar a localização de cada uma das massas descritas. Então, nós temos um sistema composto por 3 partículas. Partícula M1, partícula M2, partícula M3. Eu vou pegar aqui o azul para a gente escrever as coordenadas. Então, o partícula M1, quais são as suas coordenadas? Veja, ele está localizado exatamente no centro. Então, a coordenada x e y dele vai ser quem? 0 e 0. Todo mundo concorda? A partícula M2, ela vai ter coordenada 140 no x, porque olha, a distância, o triângulo equilátero tem os lados iguais, então essa distância da partícula M1 a M2 é um dos lados do triângulo. E ele fala no enunciado que tem um tamanho de 140 centímetros. Então, a gente sabe que a coordenada x dele é 140. E a coordenada y dele é 0. Por que é 0? Porque ele está exatamente sobre o eixo x. Tá? E a partícula M3? Bem, a partícula M3 ela vai ser dada por coordenada x 70. Professor, como é que você sabe que é 70? Porque ele é um triângulo equilátero e quando eu puxar essa altura bem aqui, eu vou pegar o ponto médio desse lado. Então aqui é 70. E essa altura? Essa altura é de 120. E aí eu vou deixar como tarefinha vocês descobrirem. Porque vocês vão saber que esse lado é A, esse lado é A sobre 2 e esse aqui é o que você quer encontrar. Qual é essa altura? Basta você usar o teorema de Pitágoras. E aí eu já estou adiantando que a resposta dá 120. Mas depois vocês fazem esse teste, tá bom? Agora, com todas as coordenadas conhecidas, a gente pode calcular o centro de massa. Lembrando que o cálculo de centro de massa ele é M1 x1 mais M2 x2 mais M3 x3. Tudo isso dividido pela soma de massas. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Bem, a massa M1 ela está multiplicada por 0. Então, esse cara aqui eu sei que ele vai dar 0. E os demais a gente substitui. Então, o x de centro de massa vai ficar como? X de centro de massa vai ficar... Mas vamos colocar completo, vai.
A massa M1 é 1,2, então vai ficar 1,2 vezes 0 mais 2,5 vezes 140 mais 3,4 vezes 70. Tudo isso dividido por 1,2, tudo isso dividido por 1,2 mais 2,5 mais 3,4. E aí você acha o x de centro de massa. E de novo, essa continha eu vou deixar com vocês para vocês resolverem. Mas depois que vocês calcularem, vocês vão ver que esse resultado ele vai dar exatamente 83 centímetros. Aqui não tem problema se você mantiver em centímetros, tá? Você pode manter em centímetros, que não tem problema. A menos que o problema peça para você encontrar em metros. Agora vamos ver a coordenada y do centro de massa. Bem, a fórmula é a mesma, né? Só que ao invés de usar a coordenada x, a gente vai usar a coordenada y. M1, y1, M2, y2, mais M3, y3, dividido pela soma de massas. Tudo bem? E aí a gente vai ter que substituir. Como que fica? M1, de novo, 1,2. Deixa eu aumentar minha caneta aqui, que está muito pequenininha. 1,2 vezes 0. Por que 0? Porque a coordenada y dele é 0. Mais 2,5 vezes 0, porque a coordenada y da partícula 2 é 0 também. Mais 3,4 vezes 120, que é a coordenada da partícula 3. Tudo dividido pela soma de massas. 1,2 mais 2,5 mais 3,4. E aí, se você fizer essa continha, você vai encontrar que o x de centro de massa ele é de 58 centímetros. Então, a gente vai ver que o centro de massa desse objeto ele vai estar localizado mais ou menos aonde, pessoal? Ele vai estar localizado mais ou menos. Então, o y de centro de massa é 83, então vamos dizer que 83 está mais ou menos por aqui. E 50, vamos dizer que está mais ou menos aqui, assim. Então, estou colocando aqui 58 e aqui 83. Claro que eu estou fazendo bem exagerado, né? Não estou fazendo com precisão. Então, aqui seria o ponto de centro de massa. Veja que o centro de massa está mais próximo do M3 do que das partículas que estão na base. Por quê? Porque as coordenadas y da partícula M1 e M2 são 0. Então, esse centro de massa ele tende a ir um pouco mais lá para cima. No peso, né, o peso maior vai ser da partícula M3. Deu para entender o que eu estou mostrando ou ficou alguma dúvida? Posso continuar? Se todas as partículas tivessem massas iguais, bem, é uma ótima pergunta. Vamos ver o que aconteceria. Vamos fazer aqui no cantinho de vermelho. Vamos assumir que todas têm massas iguais. Então, o x de centro de massa dela seria quem? Seria a mx1, mx2, mx3. Tudo isso dividido por 3m. Simplificando, você teria que o x de centro de massa seria x1 mais x2 mais x3 dividido por 3. A tendência é que ficasse exatamente aonde? No meio. Então aí que vai ficar uma média, né? O mesmo valeria para o y do centro de massa. Ficaria y1, y2 mais y3 dividido por 3. E aí, se você substituir os valores, vocês vão ver que vai dar exatamente ali um pouquinho, vai dar bem no meio dele. Certo?
Podemos continuar? Então, perfeito, vamos lá. Bem, eu falei para vocês, né, que a gente ia revisitar a segunda lei de Newton para escrever em termos do centro de massa, né, e de uma outra grandeza que é chamado o momento linear. Então vamos lá falar da segunda lei de Newton para um sistema de muitas partículas. Bem, o que eu espero aqui, né? Então, deixa eu só exemplificar o que eu estou querendo dizer. É o seguinte, antes a gente resolvia um problema de leis de Newton. Estou desenhando um diagrama aqui, mas a gente colocava um certo objeto e aí a gente desenhava todas as forças associadas a esse objeto e aí estudava a lei de Newton. A gente escrevia que a força resultante é massa vezes aceleração, onde essa massa era a massa desse objeto. Mas a pergunta agora é a seguinte, tá? E se ao invés de tiver um objeto, se a gente tiver várias partículas? Como que a gente estuda esse sistema como um todo? Bem, aí a gente vai levar ao princípio físico que a gente aprendeu do centro de massa. A gente substitui esse objeto, a gente substitui esse conjunto de partículas por um ponto, eu coloquei aqui na cor vermelha, que seria exatamente o centro de massa dele, certo? E a gente reescreve a segunda lei de Newton como sendo força resultante, massa total do sistema e a aceleração do centro de massa. Então a gente estuda esse sistema de partículas se movimentando como se o único movimento fosse dado pelo seu centro de massa, que é indicado pela cor vermelha. Então a gente reescreve, pega todas as forças que atuam em todas essas partículas, escreve essa força como se fosse no centro de massa e estuda a segunda lei de Newton. Basicamente é isso, tá, pessoal? Então, quais são os objetivos? Então, quais são os objetivos que a gente tem aqui? É aplicar a segunda lei de Newton a um sistema de partículas, relacionando a força resultante, que são as forças que agem sobre cada uma das partículas, à aceleração do centro de massa, que foi o que eu acabei de mostrar na figurinha ali em cima para vocês. Tá? Que a gente saiba aplicar as equações de aceleração constante ao movimento das partículas de um sistema e ao movimento do centro de massa. Então, a gente vai revisitar tudo aquilo que a gente discutiu do capítulo de cinemática, mas aplicando para o centro de massa. Dadas as massas e as velocidades das partículas, calcular a velocidade do centro de massa de um sistema. Dadas as massas e a aceleração das partículas, calcular a aceleração do centro de massa de um sistema. E dada a posição do centro de massa em função do tempo, calcular a velocidade do centro de massa. Então, essas são algumas dos objetivos que a gente espera alcançar após aprender esse assunto. Além disso, também a gente espera saber, dada a velocidade do centro de massa em função do tempo, calcular a aceleração do centro de massa, calcular a variação da velocidade de um centro de massa, integrando a função aceleração, calcular o deslocamento de um centro de massa a partir da integral da velocidade e, no caso em que as partículas de um sistema de duas partículas se movem e o centro de massa permanece em repouso, determinar a relação entre os deslocamentos e a relação entre as velocidades das duas partículas. Professor, o que o senhor está dizendo? Nessa parte, a gente vai literalmente revisitar tudo que a gente aprendeu no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6, mas tudo isso sendo discutido para o centro de massa de um objeto. Então, tudo que a gente discutiu é válido, mas a gente tem que estar sempre em mente que está sendo aplicado ao centro de massa e não ao objeto como um todo. Tá? Então, é importante a gente destacar o seguinte, que o movimento do centro de massa, ele não é afetado. Então, todas as nossas discussões, elas não são afetadas por forças internas ao sistema. O que isso quer dizer?
Quer dizer que nessa figurinha que eu mostrei para vocês, eu sempre vou considerar forças que atuam externamente ao sistema, tá? Nunca forças internas. Então, digamos que eu estou falando, ó, essa partícula aqui fez essa força, essa outra fez essa aqui para cá. Como ela é interna ao sistema, ela não contribui ao movimento, só apenas forças externas ao sistema, tá bom? Então, essa é uma afirmação muito válida e importante. E aí, nesse caso, o que a gente faz é escrever que o movimento do centro de massa ele se dá usando a segunda lei de Newton, que é essa equação aqui, né? Mas a gente tem que considerar que as forças resultantes que atuam sobre esse nosso sistema, ele vai ser igual massa total, e essa aceleração que a gente fala é a aceleração do centro de massa. Ah, professor, não entendi. Bem, a gente já fazia isso, né? Quando a gente escrevia o diagrama de forças, a gente já fazia isso. A gente reescrevia como sendo o centro de massa se movimentando. Só que lá eu só não falava que era o centro de massa. E lá a massa era só a massa do objeto, agora é a massa total do sistema. Então vamos lá. Então, essa equação vetorial ela pode ser escrita na sua forma de componentes. Então você tem força resultante na direção x, resultante na direção y e resultante na direção z. Observando que essa força resultante é a soma das forças externas, tá? São todas as forças que agem sobre o sistema e não dentro do sistema. M é a massa total do sistema e esse ACM é a aceleração do centro de massa. Tá bom? Então, por exemplo, digamos que você lance um objeto, então vou exemplificar bem aqui na prática, você lança um objeto e a uma certa altura, esse objeto ele literalmente exploda em milhares de pedacinhos. Então você tem o antes, que tem uma massa mzão, e o depois você tem o objeto sendo fragmentado, né? Vou colocar aqui como sendo vários pontinhos para que vocês possam visualizar. Vou só apagar aqui. Então, eu vou fazer um antes e um depois. O que isso quer dizer? Que o depois que explode, cada uma das partículas ela segue uma certa trajetória. Mas quando eu olho o sistema como um todo, eu vejo que o centro de massa ele continua descrevendo uma trajetória parabólica. Mas cada um dos pontinhos segue uma trajetória, não tem problema, tá? Mas quando eu olho o sistema como um todo, como sendo cada fragmento desse objeto que explodiu, eu posso estudar o movimento dele usando a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa, que é a massa total do sistema, vezes a aceleração do centro de massa. Então, eu estudo o movimento do centro de massa, tá bom? Aí é interessante comentar que você pode tá, professor, mas não explodiu, não teve forças internas dessa explosão que acabaram mudando as trajetórias? Sim, mudaram as trajetórias dos fragmentos. Mas como essas forças de explosões são internas, o centro de massa dos fragmentos continua descrevendo essa trajetória balística, tá? Ou essa trajetória parabólica. Então, quando você faz um estudo de balística, você sempre considera não os fragmentos, mas o centro de massa daquele objeto. Tudo bem? E aí eu trouxe um outro exemplo para a gente poder resolver, que é o exemplo 9.3. Tá? E ele fala basicamente o seguinte: se as partículas de um sistema se deslocam na mesma direção, o centro de massa acompanha o movimento. Até aí não há nenhuma novidade, né? Agora, o que acontece, porém, se as partículas se movem em várias direções com acelerações diferentes? Por exemplo, o que aparece aqui na tela. Você tem 3 partículas, M1, M2, M3, cada uma sofrendo uma força para uma certa direção e sentido. A força F1
ela sofre uma força de 6 newtons, então vou colocar aqui 6 newtons. A força F2, ela tem uma intensidade de 12 newtons, e a força F3 tem uma intensidade de 14 newtons. Então, eu tenho cada uma das partículas sendo puxado para um lado. Como que fica o movimento do centro de massa desse objeto? Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, para que a gente possa estudar como esse corpo se movimenta, a gente tem que lembrar da segunda lei de Newton, que ela fala o seguinte, que a força resultante é a massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa. Portanto, se você quer estudar o movimento dele, você quer saber a aceleração de cada um, a aceleração de centro de massa, ela vai ser a força resultante sobre a massa total. E quem é essa força resultante aqui, tá, pessoal? Essa soma vetorial, eu estou escrevendo ela direto aqui, mas a gente tem que lembrar que ela tem que ser cada uma das componentes, né? Então vai ser a soma vetorial do F1 com o F2 com o F3. Lembrando que cada uma dessas forças tem as suas componentes. E aí o que a gente tem que fazer é trabalhar com as componentes dessas forças. Então vamos ver, olha, vou pegar um lápis aqui. Então veja que essa força F2, ela tem suas componentes. Ó. Ela tem uma componente na vertical e ela tem uma componente na horizontal. Então ela tem um F2Y e um F2X. Então quem são as forças que atuam na direção X? Olha, eu tenho essa força, eu tenho essa força e tenho mais essa força. Quem são as forças que atuam na direção Y? Eu tenho apenas esse carinha aqui. Então, como que vai ficar a segunda lei de Newton para o centro de massa? Bem, eixo X. Força resultante na direção X é massa, aceleração do centro-massa no eixo X. Mas quem são as forças no eixo X? Olha, eu vou colocar aqui. Vai ser F1. Eu já estou pegando a componente. Por que o F1? Porque o F1 está todo na direção X. Ó. Então vai ser menos 6 newton. Por que menos? Porque ele está no sentido contrário ao nosso sistema de referência. Vai ser o F3, então vai ser mais 14 newtons. Mais a componente X da força. Mas olha, forma um ângulo de 45 graus. Quem é a componente X aqui nesse caso? É o 12 newtons vezes o cosseno de 45. Tudo bem? Porque é a componente F2x. E isso vai ser igual à massa total. Mas quanto que é a massa total desse sistema? Bem, a massa total desse sistema, eu não acabei falando, mas ela dá... deixa eu ver aqui... Ah, tá, eu não coloquei o valor das massas. Aqui tem 4 quilos, aqui tem 8 quilos e aqui também tem 4 quilos. Então, a massa total dá 16 vezes a aceleração do centro de massa x. Então, agora a gente consegue encontrar a aceleração do centro de massa no eixo x. E no eixo y? Professor, você vai fazer a mesma coisa. Força resultante na direção y é massa vezes a aceleração do centro de massa na direção y. Só que agora você só tem uma única força, que é quem? É a componente vertical da força 2, que ela é essencialmente 12 vezes seno de 45. Isso vai ser igual a massa total vezes a aceleração do centro de massa y. Logo, a aceleração do centro de massa y vai ser 12 vezes seno de 45 dividido por 16 kg. E aí você acha. Então você tem, dessa forma, as componentes da aceleração do centro de massa. Veja que a gente poderia também calcular, aqui não daria para a gente calcular a posição do centro de massa, porque cada um desses objetos estão se movimentando por uma certa direção. Tudo bem? Mas com a aceleração descoberta, a gente pode calcular tanto a velocidade quanto a posição fazendo o processo inverso. Então a questão 11 do livro, ela fala o seguinte: uma grande azeitona, aí eu vou anotar os dados aqui para não perder tanto tempo, tá bom? Então eu vou colocar um Mzinho. Uma grande azeitona de massa
0,5 kg está na origem de um sistema de coordenadas. E uma grande castanha do Pará, Mzão, de grande mesmo, 1,5 kg, está no ponto 1 e 2. Considerando que em t igual a 0, cada um desses objetos estão sujeitos a uma força Então, aqui é uma força F1 de componentes menos 2I mais 3J, e a força F2 que age sobre a castanha, ela é de menos 3I mais menos 2J, começa a agir sobre a azeitona. Na notação de vetores unitários, qual é o deslocamento do centro de massa do sistema azeitona-castanha em t igual a 4 segundos? Qual é o deslocamento, vamos deixar aqui, do centro de massa? Então ele quer saber isso. Então vamos desenhar o problema. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar nosso problema. Vou pegar aqui. Então vamos desenhar um sistema de coordenadas. Vou fazer de vermelho como sendo a castanha, tá bom? Então ele fala que a castanha ela está na origem, enquanto que a azeitona está na origem e a castanha do Pará ela está na localização 1 e 2. Então 1 e 2 ela está localizada aqui. Eu fiz de cor diferente. Aí ele fala que a castanha, que a azeitona, ela está sujeita a uma força que tem essa componente 2i, então 1, 2 e 3. Então ela tem uma força nessa direção. F1. Enquanto que a castanha do Pará, ela tem uma força apontada nessa outra direção. Então seria 3. Ela seria uma força apontada... Eu vou desenhar aqui, mas depois eu vou movimentar ela. Só para a gente entender melhor. Então essa aqui seria a força F2. Todo mundo entendeu o problema aqui que a gente está falando? Você tem uma azeitona na cor vermelha, uma castanha na cor roxa. Cada uma delas, no instante t igual a 0, é colocado sobre uma força F1 e F2. Aí ele quer saber o seguinte, depois de 4 segundos em que eles se movimentaram, então você espera que esse objeto ele vem seguindo essa trajetória, depois de 4 segundos. Tudo bem? E o outro, depois de 4 segundos, ele vem fazendo isso. Certo? Então, ele quer saber o seguinte, digamos que essa daqui é a posição das partículas depois de 4 segundos. Qual é a localização do centro de massa? É isso que ele quer saber. Deu para entender o que eu estou pedindo para achar? Fui claro? Vitor? Beleza. Então, o que a gente tem que fazer? O nosso ponto de partida... Bem, primeira coisa, a gente tem que entender que essas forças que agiram sobre eles são forças constantes. Tá? A gente não está considerando a aceleração da gravidade, a gente só está considerando essas únicas forças, então não tem força a peso agindo sobre eles. Então, nossa forma de resolver esse problema vai ser de que maneira? Resolvendo através da segunda lei de Newton. Então, a gente vai ter que escrever a segunda lei de Newton, força resultante, massa total do sistema, aceleração do centro de massa. Certo? Só que a gente vai ter que dividir isso em 2 pedaços. Um pedaço para o eixo X
e um outro pedaço para o eixo Y. Ok? Então a gente vai ter que olhar, mas vamos lá. A força F1, ela tem uma componente X e uma componente Y. A força F2 tem uma componente X e uma componente Y. Então vamos trabalhar cada uma delas. Vamos primeiro calcular quem é a força resultante na direção X. Ora, ela vai ser a componente X da força 1 mais a componente X da força 2. E quanto vale cada uma delas? Vamos olhar lá. A força F1 tem componente 2 e a força F2 tem componente menos 3. Então, o resultado aqui vai dar menos 1, certo? Na direção menos 1 newton. Deixa eu só tirar aqui para não perturbar. Pronto. Se não aparece notificação. Agora vamos calcular quem é a resultante na direção Y. A resultante na direção Y é componente Y da força 1 mais componente Y da força 2. E quem é cada uma delas? Bem, componente Y vale 3, componente Y vale menos 2. Então aqui vai ficar 3 menos 2, que vai dar 1 newton. Então a gente já achou cada uma das componentes. Agora a gente pode substituir aqui, ó, pelo resultado que a gente achou. Menos 1, 1. Agora a gente vai encontrar quanto que vale. Bem, a massa deles a gente vai ver. Bem, a massa é meio mais 1,5. Então a massa com certeza aqui vai ser quanto? Vou colocar na cor azul. Vai ser 2. É a massa total. E agora a gente pode achar cada um dos valores da aceleração. Logo, a aceleração do centro de massa na direção x, quanto que ele vale? Vale menos 1 sobre 2 metros por segundo ao quadrado. Porque eu passei esse cara para cá. E a aceleração na direção y? A aceleração na direção y vale meio de m s ao quadrado. Tudo bem? Como ele não fala a gente está assumindo que elas partem do repouso. Então agora a gente quer achar o deslocamento do centro de massa. Lembra, como é um movimento acelerado nos dois eixos, ambos é um m, r, u, v. As equações de movimento são do tipo x igual a x0 mais v0t, deixa eu escrever aqui para baixo, x igual a x0 mais v0t mais meio de at quadrado. Então, quais são as informações que a gente vai ter que ter? Bem, tanto para o eixo x quanto para o eixo y, né? v0t mais meio de at quadrado. De acordo com o enunciado, a gente está assumindo que esse sistema parte do repouso. Então, essa velocidade aqui é 0. Mas quem vai ser a aceleração para cada um deles? A aceleração vai ser a aceleração x, que a gente já achou, e a aceleração y. Quem vai ser a posição x0 e y0? Já vou responder, Carlos. Esse x0 e y0 são as posições iniciais do centro de massa. Então, você vai ter que calcular para esse sistema. Aqui ele tem um x0 e um y0. Então, você vai ter que achar o x de centro de massa, tá bom? Carlos, respondendo a sua pergunta, aqui eu coloquei uma expressão genérica. Então, por isso que aparece a soma. Mas quando eu olho para os valores que são fornecidos, olha, a componente x da força F1 é positiva e a componente y da força F2 tem um sinal de menos. Então, quando eu substituir bem aqui dentro, tem que aparecer o sinal de menos que veio dos dados do problema. Então, só por isso. Tá bom?
Então agora, Vitor, basicamente é você resolver essas equações de movimento para encontrar a posição do centro de massa quando esse tempo bem aqui for de quanto? 4 segundos. Então, a aceleração nós já achamos. O x0 e o y0 você vai ter que encontrar desse momento inicial. Então lembra, o x0 do centro de massa vai ser m1 x1 mais, deixa eu escrever aqui no outro cantinho, eu já sei, eu faço os 11. Vou trapacear. O x0 do centro de massa seria quem? x1 m1 mais x2 m2 dividido pela soma m1 mais m2. Mas no início, a partícula 1, vamos dizer que ela é a castanha. Então o x dela é 0, que ela está na origem. E o x2 é o da azeitona e o x2 é da castanha. A posição dela é 1, então aqui vai ficar 1,5 vezes 1 dividido por 2. Ah, por que, professor? Porque essa primeira partícula aqui está na origem. Então aqui vai ficar 1,5 dividido por 2. E o y0 e o y inicial do centro de massa? Mesma coisa. y1 m1, y2 m2 sobre m1 mais m2. Lembrando que essa primeira partícula aqui ela está na origem, então é 0. E essa segunda é a posição y da castanha, que lá ela fala que é 2. Então aqui vai ficar... Opa, peguei a caneta na cor errada. Então vai ficar 1,5 vezes 2 dividido por 2. Aqui vai dar 1,5. Então você tem a posição x e a posição y. Agora a gente volta para onde eu estava. Então esse carinha bem aqui a gente já achou. Então, como que vai ficar o nosso problema? O y, o x de centro de massa vai ser 1,5 dividido por 2, que veio lá de cima de onde a gente resolveu, mais meio. A aceleração x vale quanto? Menos meio, que nós achamos bem aqui, vezes o tempo, que é de 4 segundos ao quadrado. E aí você acha o valor do x de centro de massa. E o y de centro de massa vai ser o y0, que nós calculamos bem aqui, ó, 1,5, mais meio, né, que é da fórmula, multiplicado pela aceleração y, que também é meio, dividido por 4, vezes 4 ao quadrado. E aí você acha cada um dos resultados. Tudo bem, Vitor? Deu para compreender? Beleza. E assim a gente resolve esse problema. Posso continuar? Beleza. Então vamos lá. Todo mundo entendeu? Posso continuar, pessoal? Então vamos falar sobre momento linear. Bem, quando a gente falar de momento linear, o que eu espero? Né? Que vocês saibam que o momento linear ele é uma grandeza vetorial que possui módulo, intensidade, direção e sentido, e que ele, assim como a força, ele pode ser escrito em termos de suas componentes. Outra coisa é saber que o momento linear de uma partícula ele é dado pela expressão massa vezes velocidade. Então, o produto da massa vezes a velocidade do objeto é o que nós chamamos de momento linear, ou no ensino médio, muitas das vezes ele é apresentado como quantidade de movimento. A gente vai também aprender que calcular a variação, saber calcular a variação do momento a partir da variação da velocidade. Aplicar a relação entre o momento de uma partícula e a força resultante, ou seja, reescrever a segunda lei de Newton em termos do momento linear, calcular o momento linear, toda vez que eu falar momento, é momento linear, tá? Ou quantidade de movimento. Calcular o momento de um sistema de partículas como sendo o produto da massa total pela velocidade do centro de massa
e usar a relação entre o momento do centro de massa de um sistema e a força resultante. Então, em linhas gerais, tá, pessoal, o que a gente vai fazer é reescrever a segunda lei de Newton em termos de uma nova grandeza. Porque antes a gente falava que segunda lei de Newton era massa vezes a aceleração. Só que essa expressão, ela só é escrita dessa forma quando você assume que a massa do objeto ela é constante. Por exemplo, a equação que descreve o movimento de um foguete, ela não pode ser dada por essa forma. Por quê? Porque à medida que o foguete vai subindo, a sua massa ela não fica constante, ela varia, porque tem queima do combustível, tem quebra, tem separação de outras partes do foguete. Então essa segunda lei de Newton, ela não é escrita dessa maneira. A maneira correta geral para a gente escrever a segunda lei de Newton, ela é força resultante igual a variação do momento linear no intervalo de tempo. Aqui eu já coloquei na sua fórmula diferencial, tá? Então você tem aqui, literalmente você tem o estudo dos movimentos como um todo. Porque nesse caso você considera tanto o caso de massa constante quanto o caso de massa variável. E aqui é uma expressão muito mais geral, muito mais robusta. Você tem a variação do momento linear pelo tempo. E isso é igual à força resultante que age sobre o corpo. Mas a gente vai aprender já já sobre isso, tá bom? Então, primeiro, antes da gente chegar naquela expressão chave, a gente primeiro tem que entender o que é o momento linear. O momento linear, ele nada mais é do que a quantidade de movimento e ele está associado pelo produto da massa de um objeto e a sua velocidade. Então, se você tem dois objetos de mesma massa, mas de velocidades diferentes, a quantidade de movimento vai ser diferente. Uma bola de futebol chutada por uma criança de 3 anos tem uma quantidade de movimento, porque a criança ela implica uma força, produz uma velocidade nesse objeto, a bola vai com uma certa velocidade, do que a quantidade de momento dessa mesma bola chutada por um atleta profissional. Ela vai ter uma quantidade de movimento muito maior, porque ele vai aplicar uma força maior, consequentemente vai produzir uma aceleração maior e também uma velocidade maior. Então veja que o mesmo objeto de mesma massa pode ter quantidades de movimento diferentes. Vou baixar aqui. Então, beleza. Vocês querem perguntar. Então, o momento linear, a primeira coisa que a gente tem que observar é que ele é uma grandeza vetorial, né? Veja que ele está associado com a velocidade de um objeto. Então, ele tem mesma direção que a velocidade. E ele só pode ser mudado pela ação de uma força externa, tá, pessoal? Ele só pode ser mudado pela ação de uma força externa. E aí, a partir disso, a gente escreve a segunda lei de Newton em termos do momento por essa expressão, onde a gente lê da seguinte forma, né? A taxa de variação com o tempo do momento de uma partícula, ela é igual à força resultante que age sobre essa partícula e tem a mesma orientação que a força resultante. Ou seja, a segunda lei de Newton, na sua fórmula completa, é dada por essa expressão. Força resultante é igual à variação do momento linear pelo tempo. Então, aqui a gente está falando. Ah, professor, e como que cai naquele caso do F igual a ma? É simples. Você tem que o momento é massa vezes velocidade. Então, vamos assumir que a massa ela é constante. Então, a derivada do momento com relação ao tempo vai ficar derivada de mv. Mas, opa, derivada do produto. Derivo a primeira, conservo a segunda, mais conservo a primeira e derivo a segunda. Como a massa ela é constante, eu vou colocar ela aqui em vermelho, ela pode simplesmente o quê? Sair da integral. Então, aqui você vai ter massa derivada da velocidade com o tempo. Mas quem é a derivada da velocidade com o tempo, pessoal? Não é a nossa querida amiga a aceleração? Então, feito isso, para o caso em que a massa ela é constante, essa equação fica basicamente ma. Então, é uma consequência
Então, a gente resolve a segunda lei de Newton como sendo F igual a ma, única e exclusivamente para os casos em que a massa que a gente está considerando ela é sempre constante. No caso de foguetes, a equação do foguete ela já é um pouquinho mais complicada. A força resultante que age sobre ele, ela tem a seguinte expressão, dm dt, porque tem uma taxa de variação da massa, mais m dv dt. Então veja que você tem aqui os dois pedaços. Você tem o pedaço que a gente conhece, massa vezes aceleração, mas também tem um pedaço novo que a gente não estava considerando antes, que está associado com a variação da massa. Ok? Até aqui tudo bem? E, consequentemente, né, levando em consideração tudo isso que a gente aprendeu até agora, a gente pode reescrever também a segunda lei de Newton para o caso de um sistema de muitas partículas, onde a gente pode somar o momento de cada uma delas e escrever que o momento linear de um sistema de partículas é igual a massa vezes velocidade. Mas agora, quem é cada uma delas? Massa total e velocidade do centro de massa. É como se a gente estivesse revisitando o problema, mas considerando o centro de massa. E nesse caso, a segunda lei de Newton para um sistema de partículas, ele também é escrito da mesma forma, mas esse momento que aparece aqui em cima é o momento linear do centro de massa. E a aplicação de uma força externa a um sistema produz a variação de um momento linear, e na ausência de uma força externa, o momento linear total de um sistema de partículas ele não pode variar. O que isso quer dizer? Aqui, ó, eu vou pegar esse pedacinho para a gente encerrar nossa aula de hoje. Então, se você está dizendo que as forças resultantes é igual à taxa de variação do momento linear com o tempo, e se você está dizendo que não há forças externas atuando, você está dizendo que isso é igual a zero, então olhe apenas para esse lado e você vai observar o seguinte, você está dizendo matematicamente que a derivada de uma função ou de um objeto com relação à sua variável é igual a zero. Em que condição a derivada vai dar igual a zero, pessoal? Quando essa coisa que você está derivando, ele é constante. Isso quer dizer que você pode ter você tem como consequência a conservação do momento linear. O momento linear antes ele vai ser igual ao momento linear depois. E isso aqui para a gente é o princípio para a gente começar a estudar colisões e impulso. Beleza? Mas isso eu vou deixar para a nossa próxima aula. Aí a gente encerra por aqui. Certo, gente? É bom que vocês já vão poder estar lendo o restante do material, tá se familiarizando melhor com cada um dos conteúdos e tudo mais. Mas só antes da gente finalizar, quando você junta a conservação do momento linear com a conservação de energia, você tem em suas mãos duas ferramentas poderosíssimas na física para descrever quaisquer eventos físicos que você tem interesse de estudar. Tá? Isso falando de forma bem genérica mesmo, porque você, falando de conservação do momento linear e de conservação de energia, o seu poder de previsibilidade fica absurdamente grande. E, só para vocês terem ideia, usando esses dois princípios de conservação, a gente pode fazer todo o estudo do movimento de bilhar numa mesa de sinuca, só fazendo considerações físicas. Claro que a gente está desprezando atrito, resistência do ar e outras coisas, mas aproximadamente você consegue reproduzir os resultados de uma mesa de sinuca. Beleza, gente? É isso aí. Então, eu vou disponibilizar essa aula logo mais no YouTube. Semana que vem a gente tem nossa última aula teórica, onde a gente vai fechar o capítulo 9. Então, vocês podem estar estudando para quando a gente chegar na próxima semana, a gente estar resolvendo mais exercícios, fazendo essa revisão e tirando dúvidas. Beleza? Então, até a próxima aula, gente. Um abraço. Tchau, tchau.